Capítulo 8. Mentira. O desarmamento tem diminuído a criminalidade no Brasil. No espírito da citação de Benjamin Franklin, que abre este capítulo, já seria abominável abrir mão de um direito essencial, como de defender nossos queridos em nós mesmos, em troca de uma segurança temporária. Muito pior é abrir mão desse direito em troca de nada. Em 2004, ano em que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o Brasil vivenciou um número assustador de 48.374 homicídios, de acordo com o Mapa da Violência 2006. Nesse ano, a população brasileira, de acordo com o IBGE, era de 180 milhões de habitantes, o que nos dá um índice de 26,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nos 10 anos anteriores, de 1994 a 2003, o número de homicídios já havia saltado de 32.603 para 51.043, um aumento acima de 56%, 3 vezes mais do que o aumento populacional do mesmo período, de 18,4%. Ou seja, a taxa de homicídios em 1994, que já não era baixa, 21,4 para cada 100 mil habitantes, evidenciava um problema sério de segurança pública e que viria a piorar muito até os dias de hoje. O Mapa da Violência, que é a base de informação usada para a maioria das organizações pró-desarmamento e considerado o trabalho mais completo sobre as mortes violentas do Brasil, contém muitos dados úteis, mas também muitas inconsistências. Por exemplo, ao pegarmos o documento de 1998, o primeiro da série, encontraremos números de homicídio bastante diferentes do documento de 2006, no tocante aos dados de 1994, 1995 e 1996. Além disso, é fácil perceber algumas interpretações de dados forçadas e desprovidas de embasamento estatístico, sempre pendendo para a defesa de ações de desarmamento. O documento de 2006 afirma na página 25 que o número de homicídios sofreu um crescimento assustadoramente regular até o ano de 2003, com incrementos bem elevados em torno de 5,1% ao ano. Já em 2004, a tendência histórica reverte-se de forma significativa. O número de homicídios cai 5,2% em relação a 2003, fato que, como veremos mais adiante, pode ser atribuído às políticas de desarmamento desenvolvidas nesse ano. Houve realmente uma redução no número total de homicídios entre 2003 e 2004, mas para acreditar essa diminuição ao Estatuto do Desarmamento, o autor do Mapa da Violência deveria ter apresentado um embasamento estatístico mínimo. Mas quem lê a última linha da citação acima e lê o restante do documento à procura desse veremos mais adiante, só consegue encontrar na página 155 a seguinte explicação. No primeiro ano de vigência do Estatuto do Desarmamento, e já implantada a campanha de recolhimento das armas de fogo em mãos da população, vemos os índices de homicídio caírem de forma significativa. Comparando com o ano anterior, à vigência do Estatuto, 2003, o número de homicídios em 2004 caiu acima de 5%. Ou seja, o autor não apresenta uma justificativa estatística que prove sua hipótese. Ele apenas acredita que um estatuto que foi aprovado no dia 22 de dezembro de 2003 e que foi regulamentado apenas em 1º de julho de 2004 foi o responsável pela diminuição dos homicídios. Bom, se esse foi o caso, essa diminuição deveria ter continuado invertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa. Não foi o que aconteceu. Em 2005, o número de homicídios tem uma pequena queda. Em 2006, ele sobe acima do que for em 2004. Em 2007, cai de novo para então voltar a subir sem parar. 2003, 51.043. 2004, 48.374. 2005, 47.578. 2006, 49.145. 2007, 47.707. 2008, 50.113. 2009, 51.424. 2010, 52.257. 2011, 52.197. E 2012, 56.337. Fica claro pelos números dos anos seguintes que o Estatuto do Desarmamento não reverteu a tendência de alta dos homicídios. Como já vimos nos capítulos anteriores, as medidas de desarmamento da população não foram acompanhadas por reformas essenciais dos aparatos judiciário, penitenciário e policial. E as quedas no número de homicídios em 2004 e 2005 não possuem correlação estatística com as entregas voluntárias de armas que foram feitas no período, mesmo quando tomadas em nível estadual. Por exemplo, em estados como Sergipe e Ceará, onde foram entregues 16.560 e 24.543 armas, respectivamente, entre 1998 e 2008, a criminalidade aumentou em 226,1% e 115,8%. Já no Rio de Janeiro foram entregues 44.065 armas e o índice caiu 28,7%. Um outro dado interessante, segundo a edição de 2010 dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, elaborado pelo IBGE, embora o Nordeste seja a região brasileira com o menor número de armas legais, é a que apresenta a maior taxa de homicídios, 29,6 por 100 mil habitantes. Em compensação, a região Sul, que conta com a maior quantidade de armas legais do Brasil, apresenta menor taxa de homicídios, 21,4 por 100 mil habitantes.
Para provar que o Estatuto foi eficiente na redução dos homicídios, seria necessário muito mais do que mostrar os números de 2 anos. Na verdade, essa é uma tarefa impossível, pois o Estatuto não mudou o perfil criminal do Brasil e não gerou resultados positivos nos índices de crimes violentos, mas com certeza gerou incômodos a muitos cidadãos de bem que possuíam uma arma em casa. Vejamos alguns casos. Um arsenal de armas de fogo e munições foi localizado pela Polícia Civil de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, em uma propriedade rural do município, durante o cumprimento da manhã de segunda-feira, dia 12, de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça local. Segundo a polícia, as armas estavam na casa do dono da fazenda, um pecuarista de 35 anos, bastante conhecido na cidade. Top Media News, 15 de maio de 2014. Depois de ser denunciado, um homem de 64 anos foi preso suspeito de posse ilegal de arma de fogo na zona rural de Uberlândia, nesta quarta-feira, dia 23. A denúncia partiu de um líder do movimento sem teto que passava pela chácara deste suspeito, que fica próximo ao quilômetro 169 da rodovia BR-452. A Polícia Militar, PM, esteve no local e verificou que o suspeito possui um revólver calibre 22. O suspeito foi preso em flagrante. Correio da Uberlândia, 24 de abril de 2014. Policiais militares apreenderam 2 espingardas que estavam em um sítio na localidade de Vista Alegre, em Itabira. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição composta pelos soldados Bastos e Leonardo, durante o patrulhamento de rotina, foi até um sítio no referido endereço. Em conversa com o sitiante, ao ser questionado, o mesmo afirmou para os policiais que possuía 2 espingardas registradas. Os militares solicitaram os documentos para a conferência e constataram que os registros estavam vencidos. Diante do fato, uma espingarda calibre 20, 2 munições intactas do mesmo calibre e outra espingarda calibre 28 foram apreendidas. O sitiante de 54 anos acabou preso por posse ilegal de arma de fogo e teve que ser conduzido para a delegacia de polícia civil juntamente com as armas apreendidas. Itabira Net, 29 de abril de 2014. Os cidadãos brasileiros que precisam se defender, e isso é especialmente verdadeiro no caso de sitiantes e fazendeiros, são presos como se fossem criminosos por terem armas, muitas vezes antigas e de pouco poder de fogo em suas propriedades. O mais impressionante é que esses cidadãos, quando são atacados covardemente por grupos de invasores armados, como os do MST, não recebem o apoio da polícia e muitas vezes têm que abandonar suas propriedades para os invasores. Além disso, o que a mídia geralmente descreve como arsenal não é mais do que carabinas, espingardas e revólveres antigos com pouca munição de uso exclusivamente defensivo. Possuir uma arma em casa não deve ser encarada apenas como um direito, mas como uma liberdade que garante outros direitos fundamentais como a vida, a liberdade de expressão e a propriedade privada. Infelizmente, o direito à vida tem sido um dos mais desrespeitados por sucessivos governos de esquerda que ocupam a presidência desde a década de 1990. A vida humana não é sua propriedade, desde a concepção até a velhice. Não houve em nenhuma outra época da história brasileira tantas mortes violentas como nesses últimos 20 anos. Em nossas vidas, como indivíduos, aprendemos desde cedo que se uma coisa não funciona, o melhor é abandoná-la e partir à procura de uma que funcione. É assim na vida, é assim na ciência, é assim na natureza. Diante de evidências tão claras da falência da segurança pública brasileira, a insistência na continuidade de políticas mal-sucedidas só tem 2 explicações. É um governo incompetente que não consegue enxergar o que está fazendo de errado, ou pior, é um governo que não se importa com as vidas de seus cidadãos e por isso não se esforça para protegê-las. Se vasculharmos a história dos governos de inspiração marxista, veremos sempre um traço em comum, o desprezo completo pela vida humana, demonstrado em milhões de mortes de inocentes, desde bebês até mulheres grávidas e idosas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a de escolher uma determinada atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, de escolher seu próprio caminho. Viktor E. Frankl. Capítulo 9. Mentira. Qualquer cidadão de bem pode comprar e possuir armas no Brasil? Responda à seguinte pergunta. Quantas pessoas você conhece no Brasil que possuem armas? A maioria das pessoas responderá nenhuma, ou talvez acho que fulano tem uma arma em casa, mas não tenho certeza. A mentalidade desarmamentista cegou o país e transformou as armas em vilãs sanguinárias que não têm lugar nas casas das pessoas de bem. A dificuldade de um cidadão conseguir uma licença para se armar é muito grande, e isso acaba desmotivando a maioria das pessoas que pensam em comprar uma arma, seja por causa do trabalho ou do alto custo envolvido no processo. Durante toda essa obra falamos do Estatuto do Desarmamento, o nome dado à Lei 10.826 de 2003. O texto da lei é extenso demais para ser reproduzido na íntegra, mas algumas partes são necessárias para entendermos o tipo de burocracia com que o cidadão brasileiro tem de lidar quando decide comprar uma arma legalmente. Os artigos 3 e 4 falam especificamente sobre o registro das armas de fogo. Vamos analisá-los passo a passo. Artigo 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta lei.
Aqui nenhuma novidade. No capítulo 7, discorremos sobre a ineficiência dos controles sobre as armas do tocante à resolução de crimes. Vale também mencionar que no caso dos Estados Unidos, onde cada estado tem sua lei sobre armas, os estados com menos regulamentos são os de menor criminalidade. O estado de Vermont, por exemplo, não exige sequer o registro das armas de fogo, e é um dos 3 estados mais seguros da federação. De qualquer forma, neste caso a exigência de registro em si é o menor dos problemas. A coisa começa a complicar quando a lei define as exigências para esse registro. Artigo 4º. Para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. 2. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. 3. Comprovação de capacidade técnica e de residência, e de aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestada na forma disposta no regulamento desta lei. O artigo já começa com um ponto de subjetividade, dando um caráter discricionário à lei. Ele menciona a necessidade de uma declaração de efetiva necessidade. Ora, se possuir uma arma é um direito do cidadão, ele jamais deveria ter de apresentar uma declaração de necessidade para isso. E como se fosse preciso demonstrar necessidade para uma carteira de habilitação. Aliás, como já mostramos no capítulo 6, os acidentes de trânsito matam anualmente 46 vezes mais pessoas do que os acidentes com armas. Mas isso não fez com que os legisladores impusessem nenhum tipo de dificuldade ao jovem que acabou de fazer 18 anos e que quer sua habilitação mais do que tudo nessa vida. O item primeiro é mais um abuso do Estado brasileiro, pois pede que o cidadão produza suas próprias provas de idoneidade. Nos Estados Unidos, onde é necessário fazer uma verificação de antecedentes criminais antes de se comprar uma arma, essa verificação é feita pelo órgão responsável do governo. O comprador preenche um formulário, seus dados vão para o sistema e no máximo em 3 dias o revendedor de armas recebe uma resposta sobre os antecedentes da pessoa. Em nossa lei, o ônus da prova da idoneidade foi deixado totalmente nas mãos do cidadão, que tem de correr atrás de certidões em cartórios diversos, gastando tempo e dinheiro nesse processo. O item segundo é um tanto ridículo, pois restringe a propriedade de armas a pessoas com ocupações lícitas, como se algum criminoso fosse buscar o registro de suas armas ou, ainda que o fizesse, fosse declarar que sua ocupação é lícita. O item terceiro fala da capacitação técnica. A grande maioria dos países que permite a propriedade de armas não existe comprovação de capacitação técnica para o registro, e sim para o porte. Nossa lei é mais restritiva em todos os aspectos, inclusive neste. Mas, como frequentemente acontece no sistema de leis brasileiro, essa lei é regulamentada por um decreto, e decretos não precisam ser votados e aprovados pelo Legislativo, basta uma assinatura do Presidente da República. E foi o decreto 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamentou essa lei, dificultando ainda mais a obtenção do registro de uma arma. Vejamos alguns trechos. Artigo 12. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá 1. Declarar a efetiva necessidade. 2. Ter no mínimo 25 anos de idade. 3. Apresentar original e cópia, ou cópia autenticada, de documento de identificação pessoal. 4. Comprovar em seu pedido de aquisição e em cada renovação do certificado de registro de arma de fogo, idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. 5. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. 6. Comprovar em seu pedido de aquisição e em cada renovação do certificado de registro de arma de fogo a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo. 7. Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado. O decreto reforça o caráter discricionário ao exigir efetiva necessidade, reforça a idade mínima de 25 anos, estende todo aquele trabalho burocrático das certidões ao processo de renovação, passa a exigir a comprovação de capacidade técnica também nas renovações e inclui a exigência de comprovação de capacidade psicológica. É um aumento considerável de etapas de burocracia para o cidadão que deseja obter sua licença para a compra de uma arma de fogo. Mas há mais chateações. Os parágrafos deste artigo conseguem piorar ainda mais a situação. Primeiro, a declaração de que trata o inciso 1 do caput deverá explicitar os fatos e circunstâncias justificadores do pedido que serão examinados pela Polícia Federal, segundo as orientações a serem expedidas pelo Ministério da Justiça. O parágrafo 1º inclui mais um órgão federal no processo.
o Ministério da Justiça. Com esse texto, o decreto abre as portas para qualquer tipo de regulamento adicional ex ofício, já que condiciona a aprovação do pedido de registro aos regulamentos emitidos pelo MJ, que podem ser modificados através de processo administrativo simples. Além disso, a transformar a declaração de efetiva necessidade constante do inciso 1 numa demonstração de efetiva necessidade mediante um artifício redacional, cria-se uma exigência manifestadamente ilegal em face do princípio da hierarquia das leis. 2. O indeferimento do pedido deverá ser fundamentado e comunicado ao interessado em documento próprio. Aqui vemos um dos poucos pontos da lei que constituem direito ao cidadão, o direito de saber por que seu pedido foi recusado. 3. O comprovante de capacitação técnica de que trata o inciso 6 do caput deverá ser expedido por instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal e deverá atestar necessariamente 1. Conhecimento da conceituação e normas de segurança pertinentes à arma de fogo. 2. Conhecimento básico dos componentes e partes da arma de fogo. E 3. Habilidade no uso da arma de fogo demonstrada pelo interessado em instante de tiro, credenciada pelo comando do Exército. Mais restrições. O cidadão precisa demonstrar seu conhecimento sobre as armas e sua habilidade no uso delas. E isso tem que ser feito no instante credenciado, ou seja, mais burocracia e mais intermediários. 4. Após a apresentação dos documentos referidos nos incisos 3 e 4 do caput, aliás, dos incisos 3 a 6, aliás, a 7 do caput, havendo manifestação favorável do órgão competente mencionado no 10, aliás, do primeiro, será expedida pelo SINARME no prazo máximo de 30 dias em nome do interessado a autorização para aquisição da arma de fogo indicada. Por último, depois que gastou mais de R$1.000 com todas as certidões, viagens e avaliações, fora todo o tempo perdido para realizar essas tarefas, o cidadão de bem tem que esperar até 30 dias, ou seja, um mês, para saber se pode finalmente dirigir-se a uma loja e comprar a arma que quer. Caso seja reprovado, mesmo que por uma decisão discricionária de algum agente intermediário, todo o seu esforço e os custos do processo terão sido em vão e não são reembolsáveis. Tudo isso que mencionamos refere-se apenas à licença para a compra de uma arma. O que a lei diz sobre o porte de arma? Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para 1. Os integrantes das Forças Armadas. 2. Os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal. 3. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500.000 habitantes nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. 4. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes quando em serviço. 5. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 6. Os integrantes dos órgãos policiais referidos nos artigos 51, no artigo 51, 4 e no artigo 52, 8 da Constituição Federal. 7. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. 8. As empresas de segurança privada de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. 9. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo, na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. 10. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. 11. Os tribunais do Poder Judiciário, descritos no artigo 92 da Constituição Federal, e os Ministérios Públicos da União e dos Estados para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Conselho Nacional de Ministério Público, CNMP. O artigo 6º deixa claro que se o cidadão não trabalha nas Forças Armadas, nem na Força Policial e nem nas empresas de segurança, ele não pode portar uma arma. As únicas exceções seriam os atiradores esportivos, cujo direito nunca lhes foi dado, pois de acordo com o entendimento subjetivo da legislação, o atirador esportivo só possui o direito de ter a chamada guia de tráfego, ou seja, só pode levar sua arma desmuniciada ao estande de tiro, e os auditores federais. Ou seja, desde 2003 o brasileiro não pode andar armado e mesmo assim, como vimos no capítulo anterior, o número de homicídios cometidos com arma de fogo só tem aumentado. Como todo tipo de regulamento, a proibição do porte de arma não afetou os criminosos, mas somente os cidadãos ordeiros e respeitadores da lei. Esse é o destino de todos os esforços desarmamentistas, tirar a capacidade de reação das pessoas e submetê-las tanto ao Estado como aos criminosos. Lembrando que os membros de alto escalão dos poderes executivo, legislativo e judiciário estão protegidos por guardas particulares armadas que os acompanham onde forem. E o mesmo é verdade para grandes empresários e milionários que podem pagar por esse tipo de força. Como os criminosos atacam sempre os alvos de menor perigo, quem acaba sofrendo as piores consequências da política falida de segurança no Brasil são as pessoas pobres e de classe média.
Resumindo este capítulo, podemos dizer que o caráter discricionário do Estatuto do Desarmamento é, na verdade, seu maior problema, porque trata a concessão da licença de propriedade de armas de fogo como um privilégio ao cidadão e não como um direito, o que deveria ser de fato. Como escreveu o grande jurista William Blackstone, o quinto e último direito auxiliar do indivíduo, que eu devo mencionar neste momento, é o de possuir armas para sua defesa, adequadas na sua condição e grau e na forma permitida pela lei, e é de fato uma permissão pública sob restrições convenientes ao direito natural de resistência e autopreservação, quando as sanções da sociedade e as leis se tornam insuficientes para coibir a violência da opressão. Embora tenha sido escrito no século XVIII, essa afirmação não poderia ser mais verdadeira no Brasil do século XXI. Nossas leis e nossas sanções são hoje completamente insuficientes para coibir a violência, forçando os brasileiros a viver num estado constante de medo e apreensão, desprovidos de instrumentos que garantam sua defesa própria contra criminosos que agem livremente sem nenhum receio de encontrar uma resistência armada pela frente. Como diz o ditado popular, é mais fácil do que tirar doce de criança. Eu prefiro uma liberdade belicosa a uma escravidão pacífica. Thomas Jefferson. Capítulo 10. Resumindo as verdades. Cedo ou tarde você encontrará um defensor do desarmamento pela frente. É certo que ele virá com alguma argumentação cheia de apelos sentimentais e exemplos pontuais, mas completamente desacreditada pelos fatos. Numa hora dessas, não há nada melhor do que ter algumas informações na ponta da língua que podem facilmente desmentir todos esses verdadeiros clichês que são disseminados pelo governo e pela mídia. Este capítulo é um resumo dos principais tópicos tratados no livro, organizado de maneira a facilitar a consulta aos argumentos para se vencer um debate com o desarmamentista. São eles: quanto mais totalitário um governo, maiores são as restrições ao armamento da população civil. Os regimes mais sanguinários da história foram também os mais eficientes em desarmar as pessoas, pois um povo desarmado é um povo incapaz de reagir contra um governo armado. Lembre-se, quem tem a força bélica tem o poder de impor sua vontade. Desarmamento é sinônimo de controle social. Quem disser o contrário é ingênuo ou mal intencionado. Armas são como carros. Seu uso depende de quem está no controle. Uma arma só mata um inocente se por trás dela estiver um assassino, assim como uma faca, um bastão, uma moto, um carro, um tijolo, um caco de vidro, uma vassoura, uma chave inglesa, etc. A responsabilidade sobre uma morte é sempre de uma pessoa e não de um objeto inanimado. A única maneira de uma pessoa se defender em uma situação em que seja mais fraca que seu agressor, por exemplo, uma mulher contra um homem ou um homem contra um grupo, é utilizando uma arma de fogo. Quanto maior for a diferença da força entre o pretenso agressor e a pretensa vítima, maior será o benefício do uso de uma arma. Vidas incontestáveis... hoje eu tô mal, hein? Vidas incontáveis são salvas todos os dias pelo uso defensivo das armas. E na grande maioria dos casos não ocorre nenhum disparo, pois o simples fato de sacar a arma na frente do criminoso faz com que ele desista do crime. Países com uma política pouco restritiva ao porte ou à posse de armas de fogo possuem índices de violência baixos. O mesmo não se pode dizer entre os que as proíbem ou restringem. Na verdade, em muitos casos, esses últimos apresentam um aumento considerável nos crimes violentos nos anos seguintes à aprovação de tais leis restritivas. Criminosos não entram em lojas para comprar armas, não preenchem fichas para registrá-las e nem as devolvem em campanhas de desarmamento. As armas registradas raramente saem das mãos do cidadão de bem e vão parar nas mãos dos criminosos. A grande maioria das armas utilizadas em crimes são provenientes do mercado negro. Em nenhum lugar onde foram implementados controles rigorosos sobre as armas de fogo, como registros e renovações compulsórias e procedimentos burocráticos para a compra de armas, houve um efeito de melhoria nos índices de criminalidade. Novamente, criminosos não compram armas em lojas e nem as registram com as autoridades. Quem perde com essas medidas é sempre o cidadão pacífico. Dificultar o acesso das pessoas comuns às armas é facilitar a vida dos criminosos. Um cidadão armado protege a si mesmo, sua família e as pessoas à sua volta. Saber que é impossível haver presença policial em todos os lugares, a todos os momentos, a única barreira que pode deter o criminoso é o cidadão armado. Essa é a verdadeira prevenção ao crime. Uma pessoa armada que reage a um ataque criminoso tem 2 vezes mais chance de sobreviver do que uma que se rende incondicionalmente ao seu agressor. Acidentes domésticos com as armas são raríssimos, em quantidade muito menor do que acidentes com coisas bem mais comuns numa casa, como produtos de limpeza, banheiros, fogões, fósforos, sacos plásticos, piscinas e bicicletas. Isso vale tanto para acidentes com crianças como com adultos. A presença de uma arma em casa não aumenta os riscos de que alguém cometa suicídio. O Estatuto do Desarmamento não funciona, pois desde sua aprovação e colocação em prática, os índices de violência brasileiros jamais deixaram de aumentar. A população brasileira, em sua grande maioria, não apoia o desarmamento, tanto que votou contra a proibição do comércio de armas no referendo de 2005. As leis brasileiras referentes à propriedade de armas estão entre as mais restritivas do mundo e impõem ao cidadão de bem um custo extremamente alto, tanto monetário como burocrático. Pior do que isso, elas tratam o direito à autodefesa como um privilégio, pois permitem que os agentes do Estado concedam ou não uma autorização de compra da arma de acordo com sua avaliação pessoal do caso. É uma avaliação pessoal do caso.
Terminamos com uma citação de Joseph Story, jurista americano que viveu nos séculos 18 e 19, chegando a ser membro da Suprema Corte Americana, que resume muito bem a importância das armas. O direito do cidadão de possuir e carregar armas foi justamente considerado como a salvaguarda das liberdades de uma república, uma vez que oferece uma forte resistência moral contra a usurpação e os poderes arbitrários dos governantes, e geralmente, mesmo se esses conseguirem sucesso numa primeira instância, permitirá que o povo resista e triunfe sobre eles. Para enfrentarmos aqueles que nos querem tirar os bens, a dignidade, a liberdade e a vida, o poder libertador e equalizador de uma arma de fogo é algo imprescindível. Ainda que nunca façamos uso desse poder, o mero fato de o termos à disposição é suficiente para regular o apetite dos maus. É por saber disso que eles tentam nos privar desse direito tão fundamental.